Grandes profissionais se perdem no seu eu cego, ou seja, naquilo que eles fazem sem perceber, mas os outros percebem. Vamos entender melhor o que é isso? Vem comigo! Você já ouviu falar da famosa janela de Johari? Ela foi criada por dois grandes psicólogos e ela cruza informações muito importantes. Essas informações têm a ver com o conhecimento que você tem sobre você, que é o autoconhecimento, e o conhecimento que as pessoas têm sobre você. Então a gente vai falar daquilo que é desconhecido pelos outros, conhecido pelos outros, conhecido por você e desconhecido por você. Então vamos entender o primeiro quadrante dessa janela, que é chamado de eu público. O que é o eu público? É conhecido pelos outros e é conhecido por você. Ou seja, dentro dessa parte está público. A pessoa sabe sobre, o outro sabe sobre você e você também sabe sobre você. O segundo quadrante dessa janela é um quadrante chamado eu desconhecido. É desconhecido pelos outros e desconhecido por você. Mas como assim, Marta? Como é que isso funciona? Eu tenho uma lembrança, gente, de uma vez, mexendo na internet, de encontrar um vídeo que infelizmente eu nunca mais achei. Mas era um vídeo que falava de um acidente que tinha acontecido numa das grandes rodovias de São Paulo. Uma mulher que estava com uma criança de 2 anos atrás no seu veículo, né, naquelas cadeirinhas especiais para criança. Essa mulher sofreu um acidente numa dessas rodovias grandes lá de São Paulo e o acidente foi gravado. Ela capotou o carro, era um Corolla, várias vezes, e esse carro, ao capotar, infelizmente a cadeirinha do bebê saiu e num dos capotamentos o carro ficou sobre a criança. E aí, na filmagem, a mulher se solta, sai do veículo e ela levanta o Corolla e retira a criança lá de baixo. Quando ela retira a criança, ela desmaia com a criança segurando ela no peito. Isso me marcou muito, porque eu fiquei pensando como uma mulher mediana, sem muita força, conseguiria virar um carro tão pesado. Essa força estava no eu desconhecido, que diante de uma situação tão dramática, ela foi obrigada a trazer à tona, né? Tanto que na matéria dizia que ela, quando foi ao médico, né, quando chegou e foi analisada, ela estava com todas as fibras musculares estouradas, né, inclusive aqui nos ombros. Tamanho foi o esforço que ela fez naquele momento, sem mesmo perceber, para salvar o seu filho. Então, o eu desconhecido tem a ver, gente, com as experiências, né, que a gente ainda não vivenciou e que talvez, ao sermos expostos a essas experiências, a gente encontre talentos, habilidades, coisas que nós ainda não temos acesso. Por isso é tão importante, quando a gente fala da janela de Johari e quando a gente fala de desenvolvimento, é tão importante a gente estar com frequência se expondo a coisas novas, para que a gente possa perceber se a gente está apto a isso, né? Se a gente tem condição de trabalhar com isso ou de desenvolver novas competências. Na sequência, gente, a janela de Johari tem um quadrante chamado eu secreto. Esse eu secreto é desconhecido pelos outros e conhecido por mim. Então, às vezes são coisas que eu não quero compartilhar, são coisas que não me fazem muito bem, por exemplo. Às vezes são talentos, mas que eu reservo só a mim mesmo, né, e a pessoas muito íntimas. Eu sempre falo nos meus treinamentos de uma experiência que eu tive com uma amiga que tocava piano. Nós trabalhávamos juntas há algum tempo e ninguém sabia que ela tocava piano. Um dia a gente foi num evento e tinha um piano ali no salão do evento, né? E quando a gente olhou, ela estava ali tocando o piano e a gente não imaginou, né? Quando a gente ficou extremamente surpreso quando nós vimos que ela tocava piano. Então, às vezes, né, perto de nós, tem tantas pessoas com talentos que, por timidez, né, ou por serem muito discretas, elas acabam não
expondo esses talentos, né? E é o que a janela de Johari chama de eu secreto. Depois, a janela de Johari, ela apresenta um quarto quadrante, gente. Esse sim, talvez seja o mais desafiador. E é sobre ele que eu quero falar com você que está me ouvindo aqui. Esse quadrante é o famoso eu cego. E esse eu cego, ele tem uma grave questão. Ele é conhecido pelos outros, mas é desconhecido por nós. Eu vivi já algumas experiências importantes no eu cego que eu quero comentar com você para que você possa perceber o perigo que é viver no eu cego. Falando com o gestor há algum tempo atrás, ele reclamava muito de que não conseguia pessoas para trabalharem na sua equipe. As pessoas ficavam o tempo de experiência e ele encontrava dezenas de problemas nessas pessoas e logo demitia a pessoa e trazia outra. A questão é que os clientes começavam a ficar inseguros, né? Porque sempre eles estavam conversando com uma pessoa diferente e nova na função. Essa pessoa às vezes não fazia as entregas adequadamente por estar aprendendo. Os clientes entendiam no começo, mas com o passar do tempo isso começava a incomodar. E esse gestor ele não entendia porque as pessoas não ficavam ali no trabalho. Então nós começamos a fazer um diagnóstico. Nós falamos sobre 3 pontos básicos: seleção, remuneração e benefícios e gestão dessas pessoas. Ao conversarmos, eu fui percebendo que a seleção era feita sempre às pressas para poder repor aquela pessoa que saía rápido. Não havia testes e entrevistas adequadas para que as exigências do cargo fossem preenchidas. A remuneração baixa fazia com que o gestor buscasse profissionais júniores, que exigiam uma alta manutenção da sua parte, ou seja, muita orientação, treinamento, acompanhamento, feedback. O profissional júnior, ele não conseguia entrar jogando, né, gente? E muito menos fazer gols. E o gestor não fazia a sua parte. Então, por fim, a gente chega na terceira grande questão que nós identificamos, né? O gestor não dedicava tempo ao desenvolvimento do profissional, que, como falamos, era bem júnior, e gerava muitas cobranças como se aquela pessoa dominasse todas as atividades necessárias para um bom desempenho no cargo. Claro que isso gerava um ciclo vicioso de turnover, né? Mas o pior foi quando nós terminamos a conversa e eu perguntei a ele: você percebe que os maiores problemas estão na sua forma de conduzir os processos? E ele disse: claro que não. As pessoas é que são ruins e elas não têm compromisso. Naquele momento, gente, eu percebi que ele estava totalmente no eu cego da janela de Johari. Ele não percebia que era o grande responsável pelo que estava acontecendo. E você, tem muitas ações no seu eu cego? Como saber isso, né? Você precisa estar aberto a ouvir o seu time e as pessoas que estão convivendo com você. Feedbacks de atitudes, né, de ações que a gente tem no eu cego, gente, são feedbacks muito difíceis. Afinal de contas, nós não estamos percebendo. Então, quando alguém vem falar conosco, a gente precisa estar com a nossa guarda baixa, senão a gente não vai aceitar aquele feedback. Por isso é tão importante que você esteja aberto para ouvir o que as pessoas têm a te dizer, né? Por isso, ouvir, observar mais as suas atitudes podem ser um grande passo para trazer mais consciência para essa área. E para melhorar o seu eu cego, você tem uma ação que pode ser feita agora: se inscrever no meu canal e me seguir nas redes sociais. Nelas você sempre terá conteúdos que contribuem muito para o seu crescimento.